Quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Quando pensamos na doutrina da Trindade, ela é uma doutrina cristã extremamente importante, mas que nós muitas vezes não paramos para pensar por conta da sua complexidade. Se nós pegarmos a palavra Trindade, ela não é encontrada na Bíblia. Mas para nós entendermos melhor o que significa isso a respeito das pessoas em Deus, nós podemos ter 7 declarações ou 7 afirmações que nos ajudam a entender melhor. A primeira é que existe um só Deus. Deus é um. E a segunda e por aí em diante é que o Deus é Pai, o Deus é Filho, o Deus é Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Se você conseguir entender e colocar isso no seu coração e na sua cabeça, você já entendeu o conceito de Trindade. A Trindade, por si só, ela apresenta para nós cristãos não diversos deuses ou um panteão de deuses. Nós somos monoteístas, nós cremos que existe um só Deus. Porém, este Deus em que nós cremos, ele se expressa através de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 figuras, elas são iguais em seu poder, elas apresentam uma única essência, mesmo em meio às suas distinções, mas elas são iguais em poder e em glória e iguais em sua majestade. Jesus nos ensina que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santa Trindade ela é apresentada durante toda a Escritura. Só que quando nós pensamos, eu entendi que existe um só Deus e ele se expressa através de 3 pessoas, mas o que isso muda na minha vida? Quando a gente parte do princípio de que nós cremos num Deus que é 3 em 1, 1 em 3, nós podemos aplicar e encontrar a diversidade das figuras, das pessoas de um só Deus, mas que apresentam uma unidade, uma única essência. Existe a unidade em meio à diversidade. E isso é uma das coisas que nós não encontramos no mundo. Pelo contrário, nós vemos que existem pessoas diferentes e cada um quer viver de acordo com a sua própria essência e da sua própria realidade, vivendo em meio à diversidade. Mas quando nós encontramos a figura de Deus, nós vemos em meio à diversidade uma unidade. O Pai designa, o Filho realiza, o Espírito Santo aplica. Nós encontramos plenamente a figura de Deus no Pai, no Filho e no Espírito. Mas a obra de cada um não é intercambiável e não é redundante. E a segunda coisa que nós podemos encontrar quando nós pensamos em um só Deus, que se expressa em 3, é que nós temos a figura eterna do começo, de quem não tem começo nem fim, do amor. O amor existe desde que o começo é o começo, desde todos os tempos. O amor ele é eterno. Porque se existisse um Deus apenas, que não fosse 3 pessoas, que não se expressasse em 3 pessoas, ele teria de criar alguém para amar. Mas, porque ele já se expressa através de 3 em 1, essa relação de amor existe desde toda a eternidade. Esse relacionamento de amor sempre existiu. O amor ele não é algo criado, ele é. O amor, Deus é amor e Deus é. Deus não teve que sair de si para amar, para encontrar o amor, para descobrir o que é o amor. O amor por si só é eterno. E quando se tem um Deus trino, um Deus em um que se expressa em 3, nós podemos entender que Deus é amor. E a coisa mais importante também que nós devemos levar desse entendimento da Trindade é que Deus é a figura mais importante para as nossas vidas como cristãos. Então entendermos e conhecermos quem Deus é e a sua forma de se expressar nos leva a compreender e nos leva a conhecer a Deus, que é o objeto, é a figura, é a pessoa, é a manifestação daquilo que nós cremos e é o meio pelo qual nós cremos e nos movemos e existimos. Portanto, entender a Trindade é conhecer a Deus e as suas formas de expressão. Por isso, quando nós pensamos
quantas pessoas existem em Deus, nós sabemos que existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são iguais em sua essência e são iguais em seu poder, glória e majestade. Que Deus abençoe.